Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Dessa vez eu estou trazendo um projeto para mostrar o sistema de achievements ou quests, tá? Então, um sistema bem parecido. Então, o objetivo é criar, né, uma lista que verifica algumas coisas que o jogador tem que fazer, né? Então, uma lista de itens que ele tem que cumprir, uma tarefa que ele tem que fazer para poder verificar se ele passa de fase, se ele ganha alguma coisa, né? Então, o objetivo seria mais ou menos esse. Então, eu já trouxe aqui um sistema mais ou menos implementado para a gente ganhar tempo. Eu tenho aqui meus scripts com uma bala, tá? Do jeito que a gente já viu outras vezes, que a gente define uma velocidade, um tempo para ela sumir da tela e ela se movimenta em linha reta, né? Para frente, para a direção forward. Eu tenho aqui um sistema de rotação, tá? Um script que faz um objeto rodar para chamar o interesse do jogador aqui para essas moedinhas. E tem o script do player. No player, eu trago uma novidade aqui já para, né, acrescentar já mais alguma coisa, que normalmente a gente coloca aqui a nossa estrutura do player, a gente coloca o player, tá, com speed, tá, o bullet, e a gente coloca uma referência para mira, né? E dessa vez eu não coloquei essa referência pública. Eu coloquei ela do tipo transform e eu estou pegando isso como um componente que está dentro do player. Então estou mostrando como fazer isso. Então, já que o transform indica para mim a posição atual de um objeto, então ele traz as informações de posição, rotação e escala. Então aqui eu vou guardar essas informações. Então elas são atualizadas de acordo com o que o objeto é atualizado na tela. Então eu pego dentro do transform do player, tá? Então quando eu faço esse transform aqui, eu estou pegando o transform do player e estou localizando um objeto que tem nome de I'm. Ponto transform. Então eu pego a posição, escala e a rotação dele e guardo aqui. Na hora de instanciar a nossa bala, então eu mando ele instanciar nessa posição. Então, só uma novidadezinha. O resto do código é todo como a gente já conhece, né? Que pega os inputs aqui, faz rotação e translação. Executando esse nosso projetinho, então temos aqui um player que tem rigid body, então ele já cai na cena, ele se desloca, né? E ele atira. E o tiro some depois de 2 segundos. Então, basicamente isso. Mais algumas informações aqui da minha cena, né? Meus objetos têm rigid body, meu player tem... Aliás, meus objetos não têm rigid body, só tem collider. Meu player tem rigid body e eu frisei a rotação para ele não rotacionar quando colide com os cantos. Minhas moedas, elas têm collider, elas têm aquele script de rotação para ficar rodando, né? E eu defini elas como trigger. Colocar um colisor como trigger é o seguinte: meu rigid body, quando ele colide com um colisor, ele não passa por esse colisor, né? Então, esse colisor seria algo sólido. Quando eu falo que um objeto tem colisor, mas ele é trigger, ele detecta a colisão, mas ele não tem ação da física. Então, o nosso objeto ele deixa o player passar por ele, tá? Então, basicamente isso que vai acontecer. Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui essas moedinhas. Beleza, para facilitar o player coletar elas. Então, a gente passa por dentro delas. Então, vamos aos scripts. Primeira coisa, eu vou fazer o script para o player coletar essa moeda. Então, o void on trigger enter, uma vez que agora não é colisão, né? É um trigger. O trigger ele tem que pegar o collider de novo, porque não é colisão, não é collision enter, então não é o colisor que ele pega. E eu coloco aqui que ele destrói o objeto que ele colidiu, game object. Beleza, só para a gente ver que ele colide com a moedinha.
Então ele vai destruir o objeto trigger só. Então ele não vai destruir uma parede, não vai destruir as outras coisas. Beleza, então eu consigo coletar minhas moedinhas aqui. Então agora eu vou fazer um sistema de achievement. Eu vou criar um novo script chamado achieve item. Todos os itens que eu vou contar como achievement, eu vou colocar esse script nele. Esse script tem nada. Só vou colocar public int id. Ele tem um ID do item. A única coisa importante aqui dentro. Então, fazendo isso, eu posso pegar minhas moedas, atribuir o script a elas e falar, por exemplo, que a moeda 0 é meu achievement 0. Minha moeda 1 é meu achievement 1. Minha moeda 2 é meu achievement 2. E assim por diante. Tá? Mas eu vou falar que minha moeda é meu achievement 1. A outra é também um achievement 1. Esse aqui também. Tá? E esse aqui seria um achievement 3. Então, eu posso definir o que é o que aqui. Né? Então, posso até repetir, posso verificar, né, cada objeto o que ele é. Não, vou até colocar cada um 0, 1, 2, 3 mesmo. 1, 2, 3. Que isso depende muito da lógica que vocês forem fazer. Eu vou colocar que cada uma das moedas seria um achievement a ser coletado. Vou fazer agora um controlador de achievements. Então, achievement control. Achievements control. Legal. O achievement control vai ser um controlador, então eu vou... Deixa eu até apagar esse aqui da cena. Eu vou fazer aquele esquema que a gente faz com controllers sempre. Coloco ele como público, estático, achievement control, instância. Se instance for igual a null, então instance é este objeto. Caso contrário, já existe um, então destroy o GameObject. E eu vou certificar que eu não vou destruir don't destroy onload GameObject. Então, eu não vou destruir esse GameObject ao mudar de cena. Beleza, então esse aí é meu sistema de achievement, mantendo os dados persistentes entre uma cena e outra. Agora, eu vou fazer o controlador de achievements. Eu vou criar uma lista public, não precisa ser público, mas vou colocar público para a gente ver isso no Inspector. Achievements. Meus achievements vão ser do tipo Boolean. Eu vou verificar se aquilo foi conquistado ou não. Então, eu vou colocar uma lista aqui com 5 itens. True, true, aliás, false, ele não conquistou ainda. False, false, false e false. Isso aqui está fazendo o seguinte, eu estou criando uma variável do tipo achievements, mas essa variável ela guarda 5 valores. Para eu verificar um valor qualquer disso aqui, eu poderia fazer assim, ó, debug.log achievement 0. Aí ele vai me mostrar esse valor. Se eu colocar aqui achievement 1, ele vai me mostrar esse valor. Eu posso mudar, por exemplo, eu quero mudar o achievement 3 para verdadeiro. Então, coloco assim. Então, esse 0, 1, 2, 3, então esse achievement passaria a ser true. Então, consigo controlar uma lista de itens utilizando dessa forma. Beleza, então eu vou fazer um método que faça isso. Então, vou colocar aqui public void set achievement. Eu vou passar para ele o achievement item, que é o item, e o estado dele.
se vai ser ligado ou desligado. Então, quando eu fizer isso aqui, achievement item.id igual a state, olha só, isso eu vou chamar em qualquer lugar, tá? Se eu colocar assim, set achievement, vamos lembrar que eu coletei uma moedinha. Então, estaria aqui a moeda, mas a moeda, ela é do tipo achievement. Quando ela vier para cá, ela vai vir do tipo item, e aqui a gente consulta qual que é o ID dela. Se ela for do ID 0, então a gente vai mudar o estado dela. E qual vai ser o estado? True. Então eu vou passar verdadeiro para o estado, e estado vai atribuir a essa variável de ID 0 verdadeiro. Então isso aqui passa a ser verdadeiro. Se eu pegar a moedinha 2, moeda, né, gente? Se eu pegar a moedinha 2, vai passar o item da moeda para cá, o ID daquela moeda 2 vai estar aqui, e ele vai mudar o estado 0, 1, 2, esse estado, para verdadeiro. Então eu consigo controlar sem precisar fazer muita coisa. Beleza, então só isso. Agora vamos usar. Aqui eu não falei que quando ele coleta, ele destrói a moeda. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar, aliás, eu vou primeiro pegar o componente achievement item, item desse objeto call. Então, get component achieve item. Legal. Se esse item, esse objeto item, for diferente de nulo, ou seja, era uma moeda. E se era uma moeda, eu posso chamar meu achievements control.instance.set. Set achievement. Vou passar para ele o item que eu coletei e que aquilo vai ser verdadeiro, que aquilo vai ser true. Muito bem. Então, com isso, eu já consigo verificar se meus itens, se meus achievements estão sendo cumpridos. Vou criar um GameObject vazio, control, achievement control. Vou atribuir script a ele. Vocês estão vendo aqui a minha lista de achievements. Aqui, vocês sabem que esse é meu achievement 0, esse é meu achievement 1, 2, 3 e assim por diante. Então, vou ficar de olho aqui na minha lista. Então, opa, coletei meu achievement 0, quer dizer, completei essa missão. Poderia ser uma quest também. Opa, peguei o 3. Legal, peguei o 1, peguei o 2. Tá. Para não ficar só na questão de coleta, então achievement pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, chegar num determinado ponto do cenário, cumprir tantas coisas em tanto tempo. Né? Eu vou colocar um achievement que é dar 10 tiros numa caixinha aqui. Então eu vou colocar um cubo. Então esse cubo poderia ser um boss, né? Por exemplo, dar tantos tiros no boss. Então vou colocar esse cubo aqui, vou colocar um componente rigidbody nele. Eu vou colocar um material vermelho para ele. Beleza. Ele vai ser do tipo achievement. Como a gente já viu os achievements aqui, eu coletei até o terceiro, então vou falar que esse cara aqui é o meu achievement 4. Eu vou chamar ele de Redbox. Vou criar um script para ele, que nesse script, Redbox, eu controlo se ele vai atribuir esse achievement ou não. Então, ele não vai ter nada aqui, ele só vai ter um void onCollisionEnter.
Collision order. Vou fazer o seguinte, se o outro que ele colidiu compare tag for do tipo bullet, for uma bala, então ele vai fazer alguma coisa, né? Vamos supor que esse cara tenha energia, então public int energia. Cada vez que ele toma um tiro, a energia dele diminui. E se a energia for menor ou igual a zero, é importante fazer menor ou igual, não só igual a zero, porque pode acontecer dele tomar 2 tiros de uma vez, né, e decrementar 2 vezes. Então, então ele não verifica o zero, ele vai verificar o -1 de uma vez. Destroy game object. Então ele vai destruir a caixinha quando ela perder toda a vida, né? E vou certificar aqui também que ele vai destruir a bala. Então destroy, eu posso colocar isso dentro da tag, né? Então destroy order.gameObject. Beleza, vamos ver se isso está funcionando. Vou colocar meu script aqui dentro Redbox. Então, algum erro aqui, deixa eu conferir. Ah tá, o collision não tem o compare tag, porque o compare tag é do GameObject. GameObject, ponto, ok, mas com o collision tem, né, a informação do GameObject. Beleza, vou colocar aqui que ele tem 10 de energia. Vou verificar se está funcionando. Meu player anda, meu player atira, e quando ele acerta um tiro ali, ele decrementa a vida. Beleza, meu objeto sumiu. Tá, o que eu quero fazer é que ele ative esse achievement. Então, eu vou fazer que quando ele for destruído, né, na verdade, antes dele ser destruído, ele vai chamar o meu achievement control.instance.setAchievementItem. Esse item, lembrando, o red box, eu atribuí o componente achievement item. Então, já que ele é desse tipo, eu posso pegar esse componente dele. Então, vou falar que achievement item é get component, né? Ele vai pegar o componente desse meu objeto, achievement item. Beleza, então ele vai passar esse item e vai passar como verdadeiro. Beleza, salvei. Então agora vamos ficar de olho. Get component. GameObject. Beleza. Então, mandando rodar, vamos ficar de olho no nosso achievement. Então, se eu pegar um objeto, eu tenho um achievement conquistado. Se eu atiro na minha caixinha, estou errando, acertei. E pronto, conquistei mais um achievement.
Então, beleza. Então, a ideia de conquista, né, a gente pode criar uma regra dentro do objeto e se essa regra for satisfeita, a gente ativa um achievement. Então, beleza, gente, era isso. Grande abraço para todos. Até a próxima.